Eu sou brasiliense, né? Nascido e criado aqui em Brasília, músico desde sempre, nunca tive outra profissão. Comecei muito cedo a dar aula de música e muito cedo também a empreender no ramo da música. Então eu montei o GTR, que é a minha escola de música física, vamos chamar assim, que agora tem a online também. Muito cedo, com 20, 21 anos aproximadamente. Então ela já tem quase 30 anos de existência. Né? São duas unidades, uma na Asa Sul e uma na Asa Norte. E agora, aproximados 8 anos, a gente montou uma vertente online disso, que é o MB Guitar Academy, né? E paralelo a isso, eu sempre desenvolvi uma carreira artística, né? Como ele falou, primeiro com o Cálice, dentre outras bandas, mas eu tô falando das bandas mais relevantes, assim, né? Depois o Almar, com quem eu gravei 4 discos. E em 2015, justamente no Rock in Rio de 2015, hoje, agora que eu lembrei, hoje está completando 9 anos, exatamente hoje. Foi o dia que eu entrei eu não lembrava disso, mas um seguidor me mandou no inbox ainda agora aqui. Não esquece que hoje está fazendo 9 anos que você entrou na banda, né? Então de lá para cá, eu tenho rodado o mundo aí algumas vezes já com Angra, né? Lançamos 2 álbuns de inéditas, lançamos um DVD, 2 DVDs na verdade, e agora estamos lançando um álbum e um DVD acústico também, que sai esse mês, inclusive. Caramba. Muita coisa de lá pra cá aconteceu. Fera demais. E assim, a gente vai entrar e se aprofundar muito nesse assunto. Certo. Mas assim, a gente queria saber de imediato onde você foi criado aqui em Brasília, como é que foi a tua infância aqui. Onde você estudou. Essas paradas tudinho aí, como é que foi? Bom, eu nasci na 414 Sul. Né? A minha avó, ela veio de Belém do Pará com as 3 filhas, para uma vaga de emprego no Ministério da Aeronáutica. Né? Então ela não era militar, mas trabalhava como civil. E isso, eu acredito que até que tenha sido um fator determinante para certas coisas que aconteceram na minha vida. Isso fez com que a gente, mesmo naquela época sem ter condições para isso, se fosse uma questão de alugar mesmo um apartamento, que a gente pudesse morar no plano piloto, porque tinha os apartamentos funcionais, que era de quem trabalhava. Nós moramos. Nós moramos. Nosso pai era militar. Da polícia, da polícia militar. Olha só. Era aqueles caixas de fósforo vermelho. Era do bombeiro e da polícia. Toda 400 tinha um. Toda 400 tinha um, exatamente. Toda 400 tinha um. Então eu nasci ali, a gente ficou ali, eu acredito que até, se eu fosse chutar, eu tinha uns 5, 6 anos, ou talvez um pouquinho mais. E aí a gente mudou para 214, que era um prédio que tinha apartamentos um pouquinho maiores, né, e tal. Eu tinha uma irmã, tenho uma irmã. Então a casa acabou ficando, depois nasceu minha irmã, a casa começou a ficar um pouco pequena e minha avó conseguiu esse apartamento um pouco maior, na 214, né? Eu lembro que na época, parte da mudança a gente fez a pé, né? Aquela coisa, subir as coisas das costas. Era pertinho, né? Tinha só aquele posto ali. Só na posto. Exatamente. Passava pelo posto, gramado, e tava junto. Tinha um gramadão onde o pessoal jogava bola. Ali que eu te falei que a gente jogava bola. Era ali. Legal. Pois e aí, a partir de então, eu fiquei quase que a minha adolescência inteira, até os 20 anos de idade, mais ou menos, nesse primeiro prédio, que era o pessoal chamava de Minhocão, né? Porque dois blocos... Era o A e o E, né? Né? Algumas quadras, nem todas as quadras tem, eu acho, né? A 210 tem. 210 tem, né? E eu fico com um prédio gigantesco. Que é grandão, né? Fica muito grande. E até meio que uma confusão, né? Porque às vezes não. Você tinha o síndico de um e o síndico do outro, e os moradores votavam coisas diferentes. Hoje em dia tem... Aí, às vezes fazia uma reforma aqui que não fazia aqui. Tinha umas coisas assim, sabe? Meio confuso. Mas... E aí a minha adolescência toda, até os 20, mais ou menos eu morei lá. Inclusive minha mãe mora lá até hoje. Ela comprou esse apartamento na época... Esses apartamentos funcionais na época do Collor, né? Eles colocaram à venda alguns para quem... No caso lá do Ministério da Aeronáutica, acho que só para quem era civil e morava lá. Alguma coisa assim. E minha avó conseguiu, né, comprar uma oportunidade muito boa, né? Então acabou ficando para minha mãe, ela tá lá hoje, morando até hoje nesse apartamento, né? Que legal, cara. Então, inclusive ali, agora vocês vão lembrar disso, foi ali que eu tive os primeiros contatos com música e tinha uma coisa do pessoal montar um equipamento e tocar um show embaixo do bloco. Sim. Isso acontecia, né? Ensaio a gente ensaiava dentro de casa, na sala. Não tinha essa reclamação toda. Não tinha. Eu achava legal, falava, quando o próximo ensaio não esquece de tocar aquela, que eu gosto de tal música com os vizinhos, sabe? Aquela coisa.
E hoje parece que a coisa legal. ficou um pouco mais chata, né? Eu fico imaginando você descer com guitarra, amplificador, bateria, montar embaixo do bloco. Hoje chama uma polícia, hoje chama uma polícia. Não, lá no meu prédio era comum. Pois é, porque assim, eu lembro que tinha muitos músicos no nosso prédio. E aí, se a gente ficava ouvindo, até o nosso pai era músico também. Ah, que legal. E ele tocava ou saxofone ou clarineta. E dentro de casa, o tempo todo. Então tu ouvia de outras galera, né? E quando tinha futebol, né? Que aí tinha os nossos vizinhos, seu Gariba tocava trombone. Não tinha essa seu Dudu tocava sax. Então não tinha esse negócio. Era um prédio e assim, naquele tempo, as quadras, eu não sei se todas, mas grande parte das quadras tinham bandas. Sim, não. E ensaiavam, às vezes, no porão do prédio. Sim. E ninguém reclamava. Garagem. Ninguém reclamava, cara. Eu sempre falo isso, né? O pessoal fala pergunta como foi o meu começo. E Brasília era isso, né? Nessa época ali. Por isso exatamente. Se você for fazer uma análise, assim, que seja superficial, uma cidade que a gente tem o que hoje? 60 anos? 60 e poucos anos. Cara, a quantidade de bandas e artistas que surgiram daqui, proporcionalmente com outras cidades que existem há tanto mais tempo, é muito grande. Muita gente, né? Então, essa coisa da banda, e especial das bandas de rock, quando explodiu o rock brasileiro, que foi ali justamente na década de 80, 90, mais ou menos, né? Cara, lembro que os colégios, mesmo colégios pequenos que eu estudei, tinha 5 bandas, 4 bandas, fazia festival de bandas do colégio. Hoje é muito difícil, não tem... Você vê, a gente estava conversando ali antes do programa, né? Que coincidentemente a gente tem um primo que morou num apartamento no 3º andar do prédio do Marcelo, né? Tu morava Eu morava no 5º, na verdade. Então ele morava embaixo. Que legal. E a gente ouvia, eu cheguei a ouvir várias vezes o Marcelo malhando a guitarra, né, e tal. E aí eu falava com meu primo, pô, cara, quem é esse cara aí mesmo? O cara toca pra caramba. E meu primo, não, cara, é um guitarrista, o cara mora aqui no prédio e tal. E aí depois que eu era um prédio militar. Exatamente, pra você ver, né? Era um prédio militar. E interessante isso, porque é certo que se você foi lá, você ouviu mesmo, porque eu ficava o dia inteiro fazendo isso. É verdade. Era só o que eu fazia. Né? E o meu primo ficava malhando baixo, né? Porque ele o Gleidson do Raízes, fizeram até músicos dois sem saber. Sem saber. E tinha muito músico. Meu tio também era músico, né? Tal, então tinha muito músico mesmo. E aquelas escadas ali, né? Quando você tinha a porta da frente do apartamento, a porta de trás, você tem as escadas. E eu lembro que não sei qual era o material do chão e das paredes, mas era bem reflexivo. Então, se eu tocasse um violão ali, o som parecia que eu estava no estúdio, né? Eu sentia um reverb, assim. E às vezes eu ia para aquelas escadas ali. Eu lembro que eu ficava ali. As escadas eram em caracol. Era em caracol. Eu sentava ali, né? E eu tinha, inclusive, uma piração, né, de moleque, né? Uma metodologia. Eu sentava num degrau. E aí, por exemplo, eu tinha que tocar um pedaço de uma música. Cada vez que eu não errasse, eu subia um degrau. E quando eu chegasse lá em cima, né, até simbólico, né? E se eu errasse, eu tinha que descer um também. Então eu ficava naquelas, às vezes, horas tentando chegar lá em cima. Caramba, então foi horas e horas de malhando ali, né?